Only me. Only me. All things are Ele precisava de um guia. He was a vindicated guide. E ele era um guia vindicado. He could be led by this guide because he knew this guide was inspired of God. Ele podia ser dirigido por este guia porque ele sabia que este guia era inspirado por Deus. He knew that the traditions that he had served, maybe with the Pharisees, Sadducees, and whatever more, ele sabia que as tradições que ele havia servido, talvez pelos fariseus, saduceus e seja o que fosse, ele tinha servido aqueles credos por todo o tempo e nada viu acontecer. But here comes a man on the scene saying that he is a promised Messiah of the Bible. Porém, aqui entrou um homem em cena dizendo que ele é o Messias prometido da Bíblia. Then he turns around and does the very works of God. Então ele volta e faz as próprias obras de Deus. Jesus said, if I don't do the works of my Father, then don't believe me. Jesus disse, se não faço as obras do meu Pai, então não creio em mim. But if you can't believe me, be the very works that I do, for they testify of me. Mas se não podem crer em mim, creiam nas próprias obras que faço, pois elas testificam de mim. Then no wonder Nicodemus could say, Master, we know you're a teacher come from God. Então não é de se admirar que Nicodemos dissesse, Mestre, nós sabemos que tu és um ensinador que veio de Deus. For no man can do the things that you do without God being with him. Pois ninguém pode fazer as coisas que tu fazes sem Deus estar com ele. See, he needed a guide. Vem, ele precisava de um guia. So he was a master of the thing. Embora ele fosse o mestre da coisa, He was a master of his church. ele era o mestre de sua igreja. He had dignity. Ele tinha dignidade. And he had prominent places. And he was a great man. E ele tinha posições notórias. E ele era um grande homem. No doubt respect from all the people to the country. Sem dúvida, respeitado por todos na But nação. when it comes to being born again, he needed a guide. Mas quando foi dito a respeito de nascer de novo, ele precisava de um guia. So do we. We needed a guide. Do mesmo modo, nós precisamos de um guia. Cornelius, he was a great man, an honorable man. Cornélio, ele era um grande homem, um homem honrado. He built churches. He respected the Jews because he knew that their religion was right. Ele construiu igrejas. Ele respeitou os judeus porque ele sabia que sua religião estava certa. And he paid alms. And he prayed every day. But when the Holy Ghost comes, something had been added to the church. He needed a guide. Ela dava esmolas e orava todo dia, mas quando o Espírito Santo chegou, algo havia sido adicionado na igreja. Ele precisava de um guia. God sent him the Holy Ghost. Deus lhe enviou o Espírito Santo. He sent it in the person of Peter. Ele o enviou na pessoa de Pedro. For while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on him. Mas quando Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre ele. God used the guide through Peter. He used it because he guided Cornelius to the right way. Deus usou o guia através de Pedro. Ele usou isto porque ele guiou Cornélio para o caminho certo. And while he was yet speaking, the Holy Ghost fell on them Gentiles. Enquanto ele ainda falava, o Espírito Santo caiu sobre aqueles gentios. Then he said, can a man forbid water that these should not be baptized? Então ele disse, pode um homem proibir água para que estes não sejam batizados? See, still the guide speaking. Vem, o guia continua falando, não Pedro. Not Peter,
because that's a bunch of Gentiles, Porque aquele era um grupo de judeus, os gentios, unclean, dirty to him, and he didn't even want to go. imundos, sujos para ele, e ele nem mesmo queria ir. But the guide said, I'm sending you. Porém o guia disse, estou te enviando. You do things that you don't think you would do. Você faz coisas que você não acha que faria. When the guide gets completely controlled, Quando o guia tem controle completo, when you let him guide you. quando você deixa que ele te guie. Oh, how wonderful it is to be led by the Holy Spirit. Oh, como maravilhoso é ser guiado pelo Espírito Santo. He is the guide. Ele é o guia. All right. He spoke to Peter and told him what he must do. Correto. Ele falou através de Pedro e lhe disse o que ele devia fazer. Then when they all received the Holy Ghost, he said, we can't forbid water, seeing these has received the Holy Ghost like we did at the beginning, and they baptized them in the name of the Lord Jesus. Então, quando todos eles receberam o Espírito Santo, ele disse, não podemos proibir água, vendo que estes receberam o Espírito Santo, como fizemos no princípio. E eles os batizaram no nome do Senhor Jesus. Now, who led him to do that? The guide that was in him. Didn't Jesus tell him, take no thought what you're going to say? Agora, quem o dirigiu a fazer aquilo? O guia que estava nele. Jesus não lhes disse, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Because it's not you that's speaking, it's the Father that dwelleth in you. He doeth the speaking. Amen. Porque não sois vós quem haveis de falar, é o Pai que habita em vós. Ele falará. Amém. The eunuch coming down from Jerusalem. O eunuco descendo de Jerusalém. And God had a guide in the world at that time, the Holy Ghost. E Deus tinha um guia no mundo naquele tempo, o And Espírito he had a Santo. man down there that's filled with this guide. E ele tinha um homem lá embaixo que estava cheio deste guia. He wasn't even a preacher. He was kind of a deacon like. Ele não era nem mesmo um pregador. Ele era uma espécie de diácono. And he was down there healing the sick and casting out devils and causing a big stir. E ele estava lá embaixo curando os enfermos, expulsando demônios e causando uma grande Great joy agitação. was in the city. Havia grande alegria na cidade. He had hundreds of people gathered around him. And the guide said, Ele tinha centenas de pessoas reunidas ao seu redor. E o guia disse, it's far enough. Let's go back this way. já é o suficiente, voltemos deste lado. He didn't dispute with his guide. Ele não discutia com seu guia. Don't never dispute your guide's word. Nunca conteste a palavra do seu guia. Follow him. If you don't, you come up lost. Hmm? And remember, when you leave him, you're on your own. So we want to keep close to the guide. Siga-o se você não quiser. Você acabará se perdendo. E recorde, quando você o deixa, você está sozinho. Então, queremos estar perto do guia. So on the road, he said, leave this bunch now, Philip, and go out into the desert where there isn't anybody. Então, no caminho, ele disse, deixa este grupo agora, Felipe, e saia pelo deserto onde não há ninguém. But I'm sending you out there and there'll be somebody when I get you out there. Porém, estou te enviando ali e lá haverá alguém. Here come a lonesome eunuch. He's a great man to the queen down in Ethiopia. Quando eu te levar para lá, aqui vem o eunuco solitário, ele era um grande homem para a rainha lá na Etiópia. So he was coming down reading the book of Isaiah. Então ele estava descendo lendo o livro de Isaías. And the guide said, go near the chariot. E o guia disse, aproxime da carruagem. And he said, does thou understand what you read? E ele disse, não compreendes tu o que lestes? He said, how can I understand when there's no man to guide me? Ele disse, como posso compreender quando não há ninguém para me guiar? All right. But Philip had the guide. Amen. Oh, puxa, mas Filipe tinha o guia. Amém. And he started from the same scripture and preached to him Christ. Amen. E ele começou da mesma escritura e lhe pregou Cristo. Amém. God, not tell him some creed, he told him about the God, Christ. Não para lhe dizer algum credo, ele lhe falou sobre o guia, Cristo.
And he baptized him out there in some water. E ele o batizou por ali em alguma água. Sure it was. Claro, foi isto. Oh, how I like that. Oh, como gosto disto. When Israel left Egypt for the promised land in Exodus 13:21, Quando Israel saiu do Egito para a terra prometida em Êxodo 13:21, God knew that they had never traveled that way before. Deus sabia que eles nunca tinham viajado daquela forma antes. It's only 40 miles. Era somente 40 milhas. But yet, they needed something to go with them. Mas mesmo assim eles precisavam de algo para ir com eles. They'd lose their way. Eles perderiam seu caminho. So God sent them a guide. Exodus 13:21. Então Deus, lhes enviou um guia. Êxodo 13:21. Something like this. I send my angel before you, the pillar of fire. Algo assim. Envio o meu anjo diante de ti, a coluna de fogo, To keep you in the way. para te guiar no caminho, To guide them to this promised land. para lhes guiar nesta terra prometida. And the children of Israel followed that guide. E os filhos de Israel seguiram aquele guia. The pillar of fire. Night, cloud by day. When it stopped, they stopped. Uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia. Quando ela parava, eles paravam. When it journeyed, they journeyed. And when he got them close to the land and they wasn't fit to go over, he led them back into the wilderness again. Quando ela movia, eles moviam. E quando ele os aproximou da terra e eles não estavam preparados para atravessar, ele os levou de volta ao deserto outra vez. He wouldn't go with them. Ele não foi com eles. That's what is the church today. É isto que é a igreja hoje. No doubt, but what the long suffering of God today, like it was in the days of Noah, the church had done been gone if it's just corrected and set in order. Sem dúvida que a longanimidade de Deus hoje, como foi nos dias de Noé, a igreja teria ido se ela estivesse correta e colocada em ordem. But he has to lead us around and around and around. Porém, ele tem que nos guiar por aí em todas as partes. Little did Israel know, when they were shouting on seeing the dead soldiers of Egypt, the drowned horses, Pharaoh's chariots turned upside down. They got the victory. Moses in the Spirit, singing in the Spirit. Pouco sabia Israel quando eles estavam gritando, vendo os soldados mortos do Egito, os cavalos afogados, as carruagens de Faraó de cabeça para baixo. Eles tinham a vitória. Moisés em espírito, cantando em espírito. Dancing in the Spirit. Miriam dançando em Daughters of espírito. Israel running up and down the bank, shouting and dancing. E as filhas de Israel correndo de um lado para o outro até a margem, They were gritando e only a few dançando. days from milk and honey. Eles estavam somente a poucos dias do leite e mel. Little do they know it was 40 years away. Poucos sabiam que faltavam 40 Because anos, they began to grumble against God and the guide. porque eles começaram a murmurar contra Deus e o guia. And we find ourselves the same way. E nós nos encontramos do mesmo modo. I go to Shreveport after here. Eu irei até Shreveport depois daqui. And the Holy Ghost fell Thanksgiving Day 50 years ago in Louisiana. E o Espírito Santo caiu no dia de ação de graças, há 50 anos atrás, em Louisiana. On Thanksgiving Day. No dia de ação de graças. How the churches fell since that time. Como tem se sentido a igreja desde aquele tempo? Do you realize that the Roman Catholic Church at its beginning was a Pentecostal church? Você sabe que a Igreja Católica Romana no seu princípio era a Igreja Pentecostal? That's the truth. Esta é a verdade. That's right. Isso é certo. It was a Pentecostal church, but the starchy dignitaries began to get in and change the scriptures of God to their traditions, add to it dogmas, and so forth. Foi a Igreja Pentecostal, porém os dignatários formais começaram a entrar e a mudar. E as Escrituras de Deus para suas tradições, adicionando nela dogmas e demais coisas. Look what they got now, not a speck of scripture in any of it. E vejam o que eles possuem agora. Nem um pedacinho da Escritura em nada disto. They substituted
something for something else, a piece of bread for the Holy Ghost. Eles substituíram algo por algo mais, um pedaço de pão pelo Espírito Santo. They substituted sprinkling for immersing. Eles substituíram a aspersão pela imersão. They substituted Father, Son, and Holy Ghost for the Lord Jesus Christ. Eles substituíram Pai, Filho e Espírito Santo por o Senhor Jesus Cristo. They substituted all these great articles of God that was laid down to us, and they're far, far away. Eles substituíram todos estes grandes oráculos de Deus que nos foram dados e eles estão longe, bem longe, bem longe, Way away from the scriptural doctrine. bem longe das doutrinas escriturísticas. And Pentecost fell in Louisiana 50 years ago, and if it stands another 200 years, it'll be farther away than the Catholic Church is. If it keeps falling the way it has these past 50 years. E o Pentecoste caiu em Louisiana há 50 anos atrás, e se isso durar outros 200 anos, isto estará mais longe do que a Igreja Católica está, se isto continuar caindo da maneira que tem caído nestes últimos 50 anos, Oh, they're just adding to it all the time, constantly. porque eles estão simplesmente adicionando a isto o tempo todo, constantemente. The old-fashioned preachers is gone. Os velhos pregadores antiquados já não existem. The street meetings, you never hear of one. As reuniões nas ruas, você nunca ouve de uma. All the thing we got's a bunch of Hollywood added to it. Tudo que temos é uma porção de Hollywood adicionando a isto. Bobbed-haired women wearing shorts painted up and everything else calling themselves Christians. Mulheres de cabelos cortados usando shorts, pintura e tudo mais, chamando a si mesmas de cristãs. Some little Ricky with a guitar running up and down the place, and woman with a dress on so tight like a skin wiener with the skin on the outside almost shaking around up on the platform. Há algum pequeno Ricky com uma guitarra correndo de um lado para o outro e as mulheres com os vestidos tão justos como igual a uma salsicha descascada com a pele de todo lado quase se Running up sacudindo down na the platform, plataforma. dancing with ear bobs hanging down, and one of these here new lady of the land haircuts. Then call itself Christianity. What we need. Correndo de um lado para o outro na plataforma, dançando com brincos pendurados e um destes cortes de cabelos novos de mulher mundana, então chamarem a si mesmas de cristãs. An old-fashioned God-sent scalding religion that'll scald that worldliness out of the church. O que precisamos é de uma antiquada religião escaldante enviada por Deus que escaldará o mundanismo para fora da igreja. We need to come back to the Holy Ghost and fire. Back to the thing that burns out the cross. Brings the old-fashioned preaching back. Precisamos voltar para o Espírito Santo e fogo de volta à coisa que queimará a escória, trazendo a antiquada pregação de volta. Make heaven high and hell hot. Gun barrel straight. That's right. We need that kind of preaching. But you do it today or a congregation will vote you out. Deixando o céu mais alto e o inferno mais quente e o cano da espingarda na posição certa, nós precisamos desse tipo de pregação. Faça você isto hoje, a sua congregação fará uma votação te tirando para fora. Sometimes good preachers are led astray by their congregations. Right. E às vezes bons pregadores são desviados por suas congregações. Denomination. Esta é a razão pela qual eu não tenho denominação. I have one headquarters that's from heaven. Wherever he stands out, I go. Eu tenho um quartel-general. Este é do céu. Seja onde for que ele enviar, eu irei. Whatever he says, I say. We don't own no denomination. Seja o que ele disser, eu digo. Nós não queremos denominação. This church ever talk about denomination? You lost your pastor right then. Se esta igreja alguma vez falar sobre denominação, você perderá seu pastor imediatamente. I wouldn't hang around it not 5 minutes. Eu não ficaria por aqui nem por 5 minutos. Every church that ever not denominated went to the seed and tell me one that didn't and tell me one ever rose again. Cada igreja que se denominou voltou à semente. E mostre-me uma que não. E mostre-me uma que cresceu outra vez. The Holy Spirit is sent to lead the church, not some group of man. The Holy Spirit is all wisdom. Man gets starchy, indifferent. O Espírito Santo é enviado para dirigir a igreja, não algum grupo de homem. O Espírito Santo é toda a sabedoria. O homem se torna formal e indiferente. God told them that He'd send him a guide, He'd lead him the way.
Deus lhes disse que ele lhes enviaria um guia, ele os guiaria no caminho, And as long as they followed that pillar of fire, it was all right. He led them up to the promised land gate. And then that's as far as he is to go. desde que eles seguissem aquela coluna de fogo, eles estariam bem. Ele os dirigiu até o portão da terra prometida, e então ali era até onde ele And iria. Joshua, that great warrior, remember the day that he told them, sanctify yourself? The third day God's going to open up Jordan down here and we're going across. Então Josué, aquele grande guerreiro, recorde do dia em que ele lhes disse: santificai-vos no terceiro dia. Deus abrirá o portão aqui embaixo e nós vamos atravessá-lo. Now watch what he said. I like this in the scripture. He said, stay close behind the ark, for you've not passed this way before. Agora, observe o que ele disse. Eu gosto disso. Na Escritura, ele disse: fique perto atrás da arca, pois não passaram por este caminho antes. What was the ark? The Word. Don't travel your denominational routes now. Stay right behind the Word, because you haven't passed this way before. Brother, if there ever was a time that the Christian church ought to examine itself, is right now. Irmão, se alguma vez houve um tempo em que a igreja cristã deveria examinar a si mesma, este é o momento. We're right now where this great meeting is going on in Rome right now. Differences are being made. The confederation of churches, when all these denominations are confederated together to form the image of the beast. Just exactly what the Bible says, and you know what we said this morning in the messages? Estamos neste momento onde esta grande reunião está acontecendo em Roma. Neste momento, controvérsias estão sendo feitas. A confederação de igrejas, quando todas estas denominações se alinharem para formarem a imagem da besta, exatamente o que a Bíblia diz. E você sabe o que dissemos nesta manhã nas mensagens. And here we are, right, everything right at the door, and people still following after creed. E aqui estamos, tudo bem à porta, e as pessoas continuam seguindo credos. You better stay behind the Word. The Word will lead you across, because the Word is Christ, and Christ is the God, and God is the Holy Ghost. É melhor você permanecer atrás da palavra, a palavra te guiará, porque a palavra é Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é o Espírito Santo. Stay behind the Word. Fique atrás da palavra. Oh, yes, sir. Stay with that guide. Ó, sim, Senhor, fique com o guia. Stay right behind it. Don't get in front of it. You stay behind it. Fique bem atrás dela, não fique na frente dela. Fique atrás dela. Let it lead you, don't you lead it. You let it go. Deixe isto te guiar, não guie isto. Você deixe isto prosseguir. Joshua said, now you've never passed this way before. You know nothing about the road. Josué disse: agora você nunca passou por este caminho antes. Você nada conhece sobre o caminho. That's the trouble today. You don't need no guide to guide you down the Broadway. Este é o problema hoje. Você não precisa de nenhum guia para te guiar pelo caminho largo. Oh, you know all the alleys and everything else. You know all the way to sin. Oh, você conhece todos os becos e tudo mais. There's no, oh, you've been around a long time. Você conhece todo o caminho para o pecado. Não há, ou você tem estado por aí por muito tempo. There's no need of somebody trying to tell you about that. You know all the shortcuts. That's right. Não há necessidade de alguém tentar te falar sobre isto. Você conhece todos os atalhos. Isto é certo. Every sin, you know all about it. Nobody has to tell you how to steal. You know that. Nobody has to tell you how to curse. You know that. Você tem estado no pecado. Você conhece tudo a respeito disto. Ninguém tem que lhe dizer como roubar. Você sabe disto. Ninguém tem que lhe dizer como xingar. Você sabe disto. Nobody has to tell you how to do these evil things because it's posted on every tree everywhere. Ninguém tem que lhe dizer como fazer certas coisas malignas, porque estão afixadas em cada árvore em toda parte. But remember, you people that's Christians, you've crossed over. Mas recordem, vocês que são cristãos, vocês atravessaram. You're into another land. You're born again. Vocês estão em outra terra. Vocês nasceram de novo. You're in the land of heavenly land. Vocês estão na terra celestial. You're in the promised land. Vocês estão na terra prometida.
You know your way around here. Oh my, yes. Você pode ir, você conhece seu caminho por aqui. Oh, puxa, sim. You know how to stand on a certain hand of cards. You know what the dice when it rolls, what it means and everything like that. But when it comes to know the holiness and righteousness and the power of God and how the Holy Spirit operates and what it does, you better stay right behind the Word, the God. Você sabe o quê? Que como participar de um determinado jogo de cartas, você conhece o dado, quando ele rola, o que ele significa e tudo mais assim, mas quando é para conhecer a santidade, a justiça e o poder de Deus e como o Espírito Santo opera e o que ele faz, é melhor você permanecer bem atrás da palavra, o guia, vem? You've never passed this way before. Você nunca passou por este caminho Well, you antes. say, I was a pretty smart man. I had 2 degrees in college. You better forget it. Yes, sir. Bem, você diz, eu era um homem bastante inteligente, eu obtive 2 graus na universidade, é melhor você esquecer isto. Sim, senhor. I went to a seminary. You better forget it. Yeah. Já passei pelo seminário, é melhor você You esquecer better disto. stay behind the Sim. guide. Let him lead you. É melhor você permanecer atrás do guia e deixá-lo te guiar. He knows the way you don't. Ele conhece o caminho, você não. You haven't passed this way before. Você não trilhou por este caminho antes. Well, you say they have. Bem, você diz, eles passaram. See if they have. Jesus said those that pass this way, these signs will follow them. Veja, se passaram. Jesus disse, aqueles que passaram por este caminho, estes sinais os seguirão. My name they shall cast out devils. Em meu nome eles expulsarão demônios. Speak with new tongues or take up serpents or drink anything. Falarão em novas línguas, ou pegarão serpentes, ou se beberem coisas mortíferas. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Isto não lhes causará dano. Se eles colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Most of them refuse it, deny it. Says not even inspired. They're not following the guide. A maioria deles recusam isto, negam isto, dizem que isto não é nem inspirado. Eles não estão seguindo o guia. They're following a man-made creed. You better stay right behind the Word because you haven't passed this way, you know. Eles estão seguindo um credo feito pelo homem. É melhor você permanecer bem atrás da palavra, porque você não passou por este caminho. Você sabe. But you're born again and you've been born in the holiness. You've not passed this way before. Mas você é nascido de novo e você nasceu em santidade. Você não passou por este caminho antes. If you pass this way, you have to come through holiness because it's a new land, a new life, a new people. Se você passar por este caminho, você tem que vir através da santidade, porque é uma nova terra, uma nova vida, um novo povo. You'll come to church and you hear somebody raise up and glory to God, hallelujah. Você irá à igreja e ouvirá alguém se levantar e gritar, glórias a Deus, aleluia. Well, you'll say, my goodness, they never did that in my church. I'll get up and walk out. See? Be careful. Ora, você dirá, puxa, que coisa, eles nunca fizeram isto na minha igreja. Vou levantar e sair. See? Be careful, stay behind the Word now. Let the guide lead you. He will guide you into all truth and reveal these things I've talked to you about. Fique atrás da palavra, agora deixe o guia te dirigir. Ele te guiará em toda a verdade e revelará estas coisas das quais vos falei. He'll show you that. Ele te mostrará aquilo. He'll tell you things that is to come. The true guide. Don't go to the bishop, go to the guide. Ele te dirá coisas que virão, o verdadeiro guia. Não vá ao bispo, vá até o guia. Don't go to anyone but the guide. Não vá a ninguém, exceto ao He's guia. the one that was sent to guide you. He's the one that'll do it. God has provided you a guide. Foi ele quem foi enviado para te guiar. É ele quem fará isto. Deus te providenciou um guia. Take God's provided way. Tome o caminho provido por Deus. The trouble of it is today that people that come to the church that sit a few minutes, something goes on that they're not used O to. problema disto hoje é que as pessoas que vão à igreja apenas assentam por alguns minutos, algo que eles não estão acostumados A woman from a acontece. cold formal church just had prayer for her. Eu admirei de uma pequena mulher
de uma igreja fria e formal. Could heal the little one. Eu apenas tinha orado por ela. She didn't understand this. She knew nothing about it. Deus iria curar a pequena mulher. Ela não compreendia aquilo, ela nada sabia sobre She come in, aquilo. she said, she didn't know, but I told her, come on and see me. Ela chegou, ela disse que não sabia, mas eu lhe disse, venha me Kind of ver. timid and backward. But the guy kept telling her, move on. She got it. That's it. See, it's because of the Holy Spirit that guides us to these things. See, God has a provided way. Ela era um tanto tímida e acanhada, mas o guia continuou lhe dizendo, siga em frente. Ela recebeu isto, vem. É por causa do Espírito Santo que nos guia nestas coisas. Vem, Deus tem uma maneira provida. Have you been noticing the wild geese going over? The ducks going south? Você já observou estes gansos selvagens? Os patos indo para o sul? Well, I remember that little old duck was born up down on a pond somewhere. Bem, agora recordem, aquele velho patinho nasceu lá em cima, num lago, em algum lugar. He don't know east, north, west, and south. Ele não conhece o norte, sul, leste e oeste. He knows nothing but that pond sitting up there in the mountains in Canada. Ele nada conhece exceto aquele lago localizado lá em cima nas montanhas do He never Canadá. walked off that pond. But he was born a leader. Ele nunca saiu daquele lago, porém ele nasceu um líder. That little drake was born to be a leader. Aquele patinho nasceu para ser um And líder. the first thing one night that the big snow comes across the top of the mountains, what happens? That cold breeze comes down across the earth. I can imagine him shivering saying, Manny, what does this mean? E a primeira coisa, certa noite chegou a uma grande nevasca do topo das montanhas. O que aconteceu? Aquela brisa fria desceu por ali. Eu posso imaginá-lo tremendo e dizendo, mamãe, o que significa? He never felt that cold weather before. Bem, ele nunca havia sentido aquele clima frio antes. He begins to notice around the edge of the pond, it begins to freeze. Ice coming on the pond. Ele começou a observar ao redor, da margem do lago, ele começou a se congelar, o gelo caía naquele lago. He doesn't know, but all of a sudden, he was born to be a guide to that herd of ducks. Ele não sabia, mas de repente ele nasceu para ser um guia para aquele bando de patos. He'll jump right out in the middle of that pond when it strikes him. You call it what it won't do. Ele pulará bem no meio daquele lago quando aquilo o atingir. Você chame isto do que quiser. We call it inspiration. You can call it, just instinct. Whatever it is. Nós chamamos de inspiração, ou você pode chamar isto ou apenas de instinto, seja o que for. He'll drive right out in the middle of that pond, stick that little honker up there and go honk, 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 and every duck on the pond will come right to him. Wow! They know their leader. Just the way he honks. Ele chegará bem no meio do lago, soltará aquele grito selvagem para cima, irá Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, e cada pato naquele lago virá imediatamente até ele. Por quê? Eles conhecem seu líder apenas pelo seu modo de grasnar. If the trumpet gives an uncertain sound, who can prepare himself for battle? Right. Se a trombeta dá um som incerto, quem pode se preparar para a batalha? Certo. Who can prepare himself for battle if the trumpet gives an uncertain sound? Quem pode se preparar para a batalha se a trombeta dá um som incerto? Well, if that little duck give an uncertain honk, who's going to prepare himself for flight? Bem, se aquele patinho dá um grasnado incerto, quem se preparará para o voo? That little old duck will stick up his little bill out there and honk, 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 and every little duck will come to him. Honk, 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 honk. Here they are. Such a jubilee they'll have right there in the middle of that pond. Ei-los, terão tal jubileu bem ali no meio daquele lago, apenas virando, Just turning virando. over and over and over. After a while, he feels it moving on him. Após algum tempo, ele sente isto se movendo sobre ele. Ele tem que partir. He's got to leave. He'll set his little wings down and fly off that pond,
get up in the air and turn around 4 or 5 times and go just as straight to Louisiana as he can go. Ever duck right behind him, honk, 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 here he comes. Ele abaixará suas asinhas e voará daquele lago. Subirá no ar e fará 4 ou 5 voltas. Ele vai tão diretamente para Louisiana o quanto ele pode ir. Cada pato atrás dele. Honk, 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 honk. Ali vai ele. He's a guide. Amen. Por quê? Ele é um guia. Amém. Ducks know they're a guide. The church doesn't. He knows what to do. Os patos conhecem seu guia. A igreja não. Sim, ele sabe o que fazer. Look at them old geese from Alaska. Veja aqueles velhos gansos vindo direto do Alasca. Now, there's an old gander always leads them. And them geese has to look that gander over real good. Agora há um ganso velho que sempre os dirige. E aqueles gansos têm que observar aquele ganso muito bem. They have to know what that gander's talking about. Eles têm que saber a respeito do que aquele ganso está falando. Did you read that Look magazine here about 4 years ago? Where an old gander one time didn't know what he was doing, and he led a bunch of geese all the way over to England. Right. There never was known to be in England before. Você leu isto na revista Look aqui há cerca de 4 anos atrás, onde um velho ganso certa vez não sabia o que ele estava fazendo e ele dirigiu um bando de gansos até a Inglaterra? Isto é certo? Eles nunca os tinham visto na Inglaterra antes. Why? They never noticed their leader. Por quê? Eles não observaram seu líder. That old gander didn't know where he was going. O velho ganso não sabia para onde ele estava indo. And now they're over there and can't get back. E agora eles estão lá e não podem voltar. That's what's the matter with a whole lot of these geese today. They still swarm. Este é o problema com muitos destes gansos hoje. Eles continuam se aglomerando. They say that Look magazine said these geese swarm and fly all around over England, but they don't know how to get back. Eles dizem que a revista Look diz: estes gansos se aglomeraram e voam ao redor da Inglaterra, mas eles não sabem como voltar. That's the way it is with some of the geese that I know of. Esta é a maneira que é com alguns desses gansos que eu conheço. You have a swarm in a big protracted meeting and have some revivalist to come along and preach a while, but you don't know where you're going. Você tem uma aglomeração, uma grande reunião prolongada, e tem algum pregador que vem e prega por um tempo, mas você não sabe para onde está indo. Around and around. Because you got some gander to lead you off on a denominational spree. Se aglomerando ao redor, porque você tem algum ganso te dirigindo em uma terra denominacional. And not back to the Word of God. Back to the baptism of the Holy Ghost. E não de voltar à palavra de Deus, de volta ao batismo com o Espírito Santo. And then we wonder why we ain't got revival in our days. E então eles querem saber por que nós não temos reavivamento em nossos dias. See, you got to get that certain sound. That sound is a gospel trumpet breathing out the gospel. Every word of God. Vem, você tem que ter aquele som certo. Aquele som é a trombeta do Evangelho, soprando o Evangelho, cada palavra de Deus. Not creed, not denomination, but the Bible, the Holy Spirit. Não um credo, não uma denominação, mas a Bíblia, o Espírito Santo. These signs shall follow them that believe. See? There they go down the road. Estes sinais seguirão aqueles que creem, vêm, e aí vão eles caminho afora. One old gander one time, they said, got a bunch killed. Trying to fly him through the darkness, didn't know where he's going himself. And they all hit against the mountains out there, and some of them disintegrated, bursted up. Um velho ganso, certa vez, dizem eles, matou um bando, tentando fazê-los voar através do escuro. Ele mesmo não sabia para onde estava indo, e todos eles se chocaram contra as montanhas ali fora, e alguns se desintegraram e arrebentaram. Sure, they got to know their certain sound. That little old duck, if he's got the certain sound and everybody knows it, they have a little swarming jubilee and away they go to the south. Well, they go down there for it, where it ain't cold. Claro, eles têm que conhecer o som correto.
aquele velho patinho. Se ele tem um som correto e todos sabem disto, eles têm uma pequena aglomeração, um jubileu e vão para o sul, para que eles vão ali onde não é frio. Now, God give a duck enough sense to know how to dodge the cold. How hard to give the church? Agora, se Deus dá um pato senso suficiente para saber como escapar do frio, como ele deve ter dado isto à igreja? If a duck can do that by instinct, what about the Holy Ghost in the church? Se um pato pode fazer aquilo por um instinto, que tal o Espírito Santo na igreja? Lord, to lead us from old formalities and creeds and names into a glorious, wonderful baptism of the Holy Ghost to bring virtue, knowledge, patience, godliness, and the Holy Spirit. Ele deve nos dirigir das velhas formalidades e credos e coisas a um glorioso, maravilhoso batismo do Espírito Santo, onde há virtude, conhecimento, paciência, santidade e o That's what the real Espírito God Santo. will lead, because He'll breathe out nothing but the gospel, just the Word of God. Isto é o que o verdadeiro guia levará, porque ele nada soprará, exceto o Evangelho, apenas a palavra de Deus. Sure, you need a guide. Você precisa de um guia. When the wise man, they didn't know nothing about God. Quando os magos, eles nada sabiam a respeito de Deus, They were magic workers, magicians. eles praticavam magia, mágicos. They were over in the Orient. Eles estavam no Oriente. You know, the Bible said, we have seen His star in the east, come to worship Him. Você sabe, a Bíblia diz, vimos sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. They were from the west, they looked east and saw His star. Eles eram do Ocidente. Olharam para o Oriente e viram sua estrela. Or look west, they were in the east. We were in the east and saw His star in the west. Olharam para o Ocidente, eles estavam no Oriente, nós estávamos no Oriente e vimos sua estrela no Ocidente. See? We have seen His star in the east, and see, they were in the east. When we were in the east, we saw the star, and we've come to worship Him. Vimos sua estrela no Oriente e vejam, eles estavam no Oriente. Quando estávamos no Oriente, nós vimos a estrela e viemos adorá-lo. I can imagine seeing those fellows getting ready to go. Eu posso imaginar e ver aqueles sujeitos se aprontando para partir. I can imagine one of their wives said to him, said, Posso imaginar uma de suas esposas lhe dizendo, "Say, you got everything all packed up, but where's your compass?" está tudo preparado, mas onde está a sua bússola? He said, I ain't going to use the compass this time. Ele diz, eu não vou usar a bússola desta vez. How are you going to get across the mountains? Remember, they had to cross the Tigris River and come down through the plains, and they had 2 years trip on camels. Bem, como você atravessará as montanhas? Recordem, eles tiveram que atravessar o rio Tigre e descerem através das planícies, e ora, eles fizeram uma viagem de 2 anos sobre camelos. How are they going to do it? Said, well, you ain't me taking the compass. Said, no. How you going? Como eles fariam isto? Disseram, bem, não estamos nem mesmo levando uma bússola. Disseram, não, como você vai? I'm going God's provided way. That star yonder is going to lead me to that king. That's it. Vou pelo caminho provido por Deus. A estrela no além vai me guiar até aquele rei. É isto. We have seen His star in the east and followed it all the way here in the west to worship Him. Where is He? They followed God's provided way. Vimos sua estrela no oriente e seguimos por todo o caminho até aqui no ocidente para adorá-lo. Onde está ele? Eles seguiram o caminho provido por Deus. They got tied up with a bunch of creeds down there for a little while. They come into Jerusalem and begin to go up and down the street, these famous dressed people saying, where is he, born King of the Jews? Eles ficaram amarrados com um punhado de credos ali, embaixo por algum tempo. Eles entraram em Jerusalém e começaram a subir e descer as ruas, estas pessoas bem vestidas, dizendo, onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Well, that was the head, that's Jerusalem. Surely the big church ought to know something about it. Bem, aquele era o cabeça ali em Jerusalém. Claro que a grande igreja deveria saber algo sobre isto. Where is he, born King of the Jews? Onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? We've seen his star in the east, we come to worship him. Where is he? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Onde está ele? Well,
went over to pastor so-and-so and the high priest so-and-so. None of them know nothing about it. Well, there's one born king of the Jews. Where is he? They didn't know. Ora, eles foram até o pastor fulano de tal e até o sumo sacerdote ciclano. Nenhum deles sabia nada a respeito disto, porque há um nascido rei dos judeus. Onde está ele? Eles não sabiam. But there's a bunch of shepherds out there on the hillside just having them a time. Yes, sir. Because they had come God's provided way. Mas havia um grupo de pastores ali fora nas colinas apenas tendo seu tempo. Sim, Senhor, porque eles haviam vindo da maneira provida por Deus. So they stayed around there and directly said, I'll tell you what we ought to do. We ought to have a board meeting. So they called in the Sanhedrin Council and thought if they heard anything about it. Oh, we didn't know nothing about it. Então eles ficaram por ali e diretamente eles disse, eu lhes direi o que devemos fazer. Devemos ter uma reunião com o conselho do Sinédrio e perguntaram se eles tinham ouvido alguma coisa a respeito disto. Não sabemos nada sobre isso. That's the same thing it is today. Esta é a mesma coisa que é hoje. They don't know nothing about this God, this Holy Ghost that heals, fills, saves, coming again. Eles não sabem nada sobre este guia, este Espírito Santo que cura, enche, salva, vindo outra vez. The guy that's told us all these things that happen, here we are right in the midst of them. O guia que nos disse que todas estas coisas aconteceriam aqui, estamos bem no meio delas. A discerner of the thoughts of the heart. Que discerne os pensamentos do coração. They know nothing about that. They call it mental telepathy or something. Eles nada sabem a respeito daquilo. Eles chamam isto de telepatia mental ou algo. They don't know what to say about it. Eles não sabem o que dizer sobre isto. So you see those wise men, as long remember, when they entered into Jerusalem, the star disappeared. Então veja você, aqueles sábios, contanto, recordem, quando eles entraram em Jerusalém, a estrela desapareceu. And as long as you look for creeds and denomination of man to lead you to God, the help of God will lead you. E desde que você olha para credos e homens denominacionais para te guiar a Deus, a ajuda de Deus te deixará. But when they got sick and tired of it and left the creeds and denominations of those Jews and went out of Jerusalem, then the star appeared again, and they rejoiced with exceeding great joy. Mas quando eles ficaram enjoados e cansados daquilo e deixaram os credos e as denominações daqueles judeus e saíram de Jerusalém, então a estrela apareceu outra vez e eles se regozijaram com grande alegria. They saw the guide again. Oh, how it is get off some old cold formal church and get back to a good one on fire. See the guide leading. What a difference it is. Eles viram o guia outra vez. Oh, como é estar em alguma velha igreja fria e formal, então voltar para uma boa em fogo, ver o guia dirigindo. Que diferença é? Yeah, we have seen his star in the east and have come to worship him. Sim, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Joshua said to them, now you follow the ark, because you've never been this way before. Josué lhes disse, agora sigam a arca, porque vocês nunca estiveram por este caminho antes. God won't permit that ark to go anywhere but right. Everyone followed it and went right across Jordan. Deus não permitirá que aquela arca vá a parte alguma, porém no correto. Todos a seguiram e ele foi diretamente através do Jordão. Same as today by the Holy Spirit. O mesmo é hoje através do Espírito Santo. Yes, sir. The only thing that we know where it's the Holy Spirit or not, we see the manifestations of it, the manifestations of vindicating the Word of God. Sim, Senhor. A única coisa que sabemos, seja o Espírito Santo ou não, vemos as manifestações disto, as manifestações vindicando a palavra de Deus. Now, not long ago, a bunch of brethren had blood and oil. That's all right if they won't do that way. Agora, há não muito tempo atrás, um punhado de irmãos tinham sangue, azeite, tudo bem, se eles quiserem fazer deste modo. That ain't a vindication to me. It's a scripture vindication. Aquilo não é uma vindicação para mim, é uma vindicação escriturística. As long as it's vindicating what God said, that's all right. Bem, desde que isto esteja vindicando o que Deus disse, tudo bem. They said, this is the reason you got the Holy Ghost, you got oil in your hand. Now, I can't go for that. See? Esta é a razão pela qual você tem o Espírito Santo, você tem azeite em sua mão. Agora,
Eu não concordo com isto, vem. I don't believe that oil has anything to do with it. And if that's blood go to heal and salvation, what happened to the blood of Jesus Christ? Não, eu não creio que o azeite tenha alguma coisa a ver com isto. E se aquele sangue vai curar e salvar, o que aconteceu com o sangue de Jesus Cristo? If that oil heals, what about his stripes? See? Se aquele azeite cura e suas pisaduras, vem. I like for the guide to come. That brings you to the truth of the Word. Then you know you're zeroed in and you're ready for the countdown. Eu quero que o guia venha, que te traga para a verdade da palavra, então você sabe que você está zerado e pronto para a contagem regressiva. That's right, getting ready to fly away. Yes, sir. Isto é certo. Se aprontando para voar, sim, senhor. Yeah, because why? The guide is the one who makes it real. Sim, por quê? O guia é aquele que faz isto verdadeiro. I got a scripture here. I'm giving these scripture, but I want to read this one. It's 2 Peter, the first chapter, 21st verse. Eu tenho uma escritura aqui, eu havia dado estas escrituras, porém quero ler esta. É em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. For prophecy came not in old times by the will of man, but by holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. How did the prophecy come? Not by the will of man, denominational creeds, but by the will of God when holy men were moved by the Holy Ghost. Como a profecia chegou? Não pela vontade do homem, credos denominacionais, mas pela vontade de Deus, quando homens santos eram movidos pelo Espírito Santo. It's always been God's guide. Ele sempre foi o guia de Deus. That was the Holy Ghost. That was in that pillar of fire. That was the Holy Ghost. Any man knows that was Christ. Aquele foi o Espírito Santo que estava naquela coluna de fogo. Aquele foi o Espírito Santo. Qualquer homem sabe que era Cristo. Moses forsook Egypt, esteeming the reproach of Christ greater riches than that of Egypt. Moisés abandonou o Egito. Considerou a vergonha de Cristo maior riqueza do que aquela do Egito. Christ was the one, well, when he stand out there saying, well, you say you're not over 50 years old and say you've seen Abraham. Cristo era o único. Bem, quando eles estavam ali de fora de pé e disseram, bem, tu dizes que és, ora, tu não tens nem mesmo 50 anos de idade e dizes que você tem visto Abraão? He said before Abraham was, I am. I am was the one that met Moses in the pillar of fire in a burning bush. Yes, sir. He was God made flesh. Ele disse, antes que Abraão fosse eu sou. O eu sou era aquele que encontrou Moisés na coluna de fogo, numa sarça ardente, sim senhor. Ele era Cristo feito carne. Not a third person, the same person in a different office. Not three gods, three offices of one God. Correctly. Uma terceira pessoa, a mesma pessoa num ofício diferente. Não três deuses, três ofícios de um Deus, correto? All right. Now, the Scripture always, when God provides, He provides the best. Yes. When God provided a way to fortify His church, He provided the best. Amen. When He gave Adam and Eve in the Garden of Eden, what He gave them was His Word. Certo. Agora a Escritura sempre, quando Deus providencia uma maneira para fortificar sua igreja, Ele providencia o melhor. Quando Ele deu a Adão e Eva no jardim do Éden, o que Ele lhes deu foi a palavra. You stay behind this Word and you're safe. But if you get from out of it, the day you eat thereof, that day you die. Right. Amen. Fique atrás desta palavra e estará salvo. Mas se você afastar disso, o dia em que comeres dela, neste dia morrereis. God has never changed His strategy. Deus nunca mudou sua estratégia. And Satan has never changed his. How he got into Adam and Eve, he gets into them today. E Satanás nunca mudou a sua. Da forma que ele entrou em Adão e Eva, ele entra neles hoje. Why? By trying to reason it out. Por quê? Tentando argumentar isto. Right. Now, it's reasonable that God would not, God has said, but surely a holy God won't do this. Surely He will.
Because He said He would. Agora, é lógico que Deus não fará isto. Oh, Deus disse Satanás. Mas certamente um Deus santo não faria isso. Certamente que Ele fará, porque Ele disse que Ele faria. That's what people say. Oh, now wait. You don't believe that if I go to church and I pay my tithes and I do this and other, God's going to cast me down unless a man's born again and not even understand the kingdom. Isto é o que as pessoas dizem hoje. Oh, agora esperem. Você não crê agora se vou à igreja e pago meus dízimos e faço isto e aquilo, Deus vai me rejeitar? A menos que o homem nasça de novo, ele nem mesmo compreenderá o reino de Deus. No excuses. Well, the poor old man, the poor old woman, there's a good old soul. The only way they can ever see God is be born again. That's all. Sem desculpas. Bem, o pobre velho homem, a pobre velha mulher, há uma boa velha alma. A única maneira pela qual podem ver a Deus é nascendo de novo. Isso é tudo. I don't care how little, how old, how young, what they did, how much they went to church, how many denominations they know, how much creed they can recite. You've got to be born again or not. The foundation. Amen. That's exactly right. Não me importa com pequeno, com velho, com novo, o que eles fizeram, o quanto eles foram à igreja, quantas denominações eles conhecem, a quantidade de credos que eles possam citar. Você tem que nascer outra vez, ou você não está nem mesmo no fundamento para começar. Isso é exatamente correto. So you see, you need the guide. He will guide you to truth, and truth is the word. Então, você precisa do guia. Ele te guiará à verdade é a He palavra. will guide you. And it always has been. God don't never have to change nothing because He's infinite and He knows what's best. He's omnipresent, He's omniscient. He's everything. It's right. E isto sempre tem sido. Deus nunca tem que mudar nada, porque Ele é infinito e Ele sabe o que é melhor. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é tudo. É certo, Deus não é. Então não tem que mudar, certo? He is a confirmer of the way He's leading. Ele é um confirmador do caminho pelo qual Ele está guiando. The Holy Ghost, the God, is a confirmer of the same word that He's teaching. O Espírito Santo guia e confirmador da mesma palavra que Ele está ensinando. Now Luke was led by the guide to say, go ye into all the world, preach the gospel to every creature. Agora, Lucas foi dirigido pelo guia para dizer: ide a todo mundo, pregai o evangelho a cada criatura. He that believeth and is baptized shall be saved, he that believeth not shall be damned. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. These signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things, lay hands on the sick and they shall recover. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. And the Bible said that they went forth everywhere, led by the guides. Preached the word with signs following. What was it? The God vindicating that was the truth. E a Bíblia diz que eles foram por todas as partes, dirigidos pelo guia, você sabe, pregando a palavra com os sinais que o seguiam. O que era isto? O guia vindicando que aquilo era verdade. That was God's policy. That's the way it was laid down. That's His program. He can't change from it because He's infinite. Amen. Aquela era a diplomacia de Deus. Aquela era a maneira pela qual isto foi estabelecido. Aquele é o seu programa. Ele não pode mudar disto, porque Ele é infinito. Amém. He can't change from it. He's God. I can change. I'm a man. You can change. You're a man or woman. But God cannot change. Ele não pode mudar isto. Ele é Deus. Eu posso mudar. Eu sou um homem. Você pode mudar, você é homem ou mulher, porém Deus não pode mudar. I'm finite. I can make mistakes and say things wrong. All of us can. Eu sou finito, eu posso cometer erros e dizer coisas erradas, todos nós podemos. But God can't be God. His first decision is perfect. The way God acts on the scene, that's the way He's got to act every time. Mas Deus não pode ser Deus. Sua primeira decisão é perfeita. A maneira pela qual Deus age em cena, esta é a maneira pela qual Ele tem que agir
todas as If vezes. he's called on the scene to save a sinner, he saves him on the basis of one thing. Se ele é chamado em cena para salvar um pecador, ele o salva nas bases de uma coisa. The next time a sinner comes, he's got to act the same way or he acted wrong when he acted the first time. Amen. I love it. I know it's the truth. A próxima vez que um pecador vem, ele tem que agir do mesmo modo, ou ele agiu errado quando ele agiu da primeira vez. Amém. Eu amo. Eu sei que isto é a verdade. I'm 53 years old, been preaching the gospel here for 33 and a half years. I've never seen it fail. Estou com 53 anos de idade. Tenho pregado o evangelho aqui por 33 anos e meio. Eu nunca vi isto falhar. I've seen it tested 7 times around the world in all kinds of religions and everything else before as many as 500,000 at one time, and never has it failed. Eu vi isto testado 7 vezes ao redor do mundo, em todos os tipos de religiões e tudo mais, diante de muitos, com 500,000 em uma só vez. E isto nunca falhou. I don't speak from some book, I speak from personal experience. I know that God stands behind His Word and honors it. Thank you for the Word. Eu não falo de algum livro, eu falo de experiências pessoais, que eu sei que Deus está atrás da sua palavra e a honra. Now, if you have some kind of creed, you better watch that. Agora, se você tem algum tipo de credo, é melhor você observar isto. But the Holy Spirit will back up the Word of God. Mas o Espírito Santo sustentará a palavra de Deus. In St. John, the first chapter and the first verse, he said, He is the Word. Em São João, capítulo 1, verso 1, ele diz, Ele é a palavra. He is the God. In the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. Mine. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Puxa! Peter was led to say on Acts 2:38, how to receive the Holy Ghost. He said, repent, every one of you. Amen. Then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and then the guide will take you from there on. Pedro foi guiado a dizer em Atos 2:38, como receber o Espírito Santo. Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e então o guia te levará dali para a frente. Yeah, that's the thing to do. Sim, esta é a coisa a fazer. First, repent of your sins, your unbelief, that you disbelieve these things. Primeiro, arrepender de seus pecados, sua incredulidade, que você descreu nestas coisas. Repent and then be baptized. Amen. And then the guide will take you from there on. Arrependa e então seja batizado, e o guia te levará dali por diante. See, that's your duty. Vem, este é o seu dever. It's your duty to repent. É seu dever arrepender. It's your duty to be baptized. É seu dever ser batizado. Then it's the guide's duty to take you from there on. Lead you from virtue to knowledge to temperance to patience to godliness and to brotherly love, and the Holy Ghost seals you. Então é o dever do guia te levar dali em diante, te dirigir da virtude ao conhecimento, à temperança, à paciência, à santidade e ao amor fraternal, e o Espírito Santo te sela. Then you're a full statue of God, a real man of God, a real woman of God, anchored away in Christ. I love that. Anchored away in Christ. Vem, então você tem a estatura completa de Deus, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ancorados em Cristo. Eu gosto disto, aquela âncora em Cristo. Yeah, Mark was led by the Holy Ghost to write Mark 16, of course. Sim, Marcos foi guiado pelo Espírito Santo para escrever Marcos 16, naturalmente. John was led. When he wrote Revelations, he was led by the guide. He was also led by the guide to say, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, the same will be taking his part out of the book of life. João foi guiado quando ele escreveu o Apocalipse. Ele foi guiado pelo guia. Ele foi também guiado pelo guia a dizer, quem tirar uma palavra disto ou acrescentar uma palavra a isto, o mesmo será tirado sua parte do livro da vida. You go to substitute something for the Word of God and still say you're led by the Holy Ghost. Don't make sense, does it? That's right. No, sir, it doesn't. Agora,
Como você substituirá por algo a palavra de Deus e continuará a dizer que é dirigido pelo Espírito Santo? Não faz sentido, faz? Não, senhor, isto não faz. He's been my guide through life. He's guided me into life. Ele tem sido meu guia através da vida. Ele tem me guiado à vida. He was the one that led me to life, and He is my life. Foi ele quem me guiou à vida. E ele é minha vida. Without Him, I have no life. Sem ele eu não tenho vida. Without Him, I want nothing else. Sem ele eu nada quero. He's all my all in all. Ele é o meu tudo em tudo. In the hours of my trouble, He stands by me. Yesterday He blessed me. Today they done the same. What can I expect? The same forever. Praise His name. Nas horas de meus problemas, ele está ao meu lado. Ontem ele me abençoou. Hoje ele fez o mesmo. O que posso esperar? O mesmo para sempre. Louvado seja seu nome. Yes, sir. He promised it. He'll do it. He is my life. He's my guide, all in all. Amém. Sim, Senhor. Ele prometeu isto. Ele fará isto. Ele é minha vida. Ele é meu guia. Tudo em tudo. I've trusted Him. I've had some hard trials. I trust Him wherever I go. Eu confiei nele. Eu tive algumas provas difíceis. Eu confio nele, seja onde eu for. I want you to do it. If you go to wash, you women, trust Him. If you go downtown, trust Him. Quero que você faça isso. Se você for lavar, vocês, mulheres, confiem nele. Se vai até o centro da cidade, confie nele. I got one time where I thought that I was kind of a good woodsman, hunted so much I thought, Houve um tempo em que eu pensava ser um bom explorador de matas. Você sabe, eu caçava muito. I'm just foolproof. Nobody's going to... You couldn't lose me. My mama's a half Indian and I love that. Eu pensava, sou completamente seguro, ninguém vai. Você não podia fazer com que eu me perdesse. Minha mãe era meio índia e eu adorava aquilo. You can't lose me in the woods. I know where I'm at. Oh, que coisa! Você não me podia fazer perder no mato. Eu sabia onde estava. No. And off my honeymoon, I kind of cheated a little bit on the wife. I told her, you know, honey, it'd be a good thing for us to get married on October 23rd. Of course, that's when the Lord told me to do it. E minha lua de mel, eu brincava um pouquinho com minha esposa. Eu lhe disse, sabe, querida, seria uma boa coisa se casássemos em outubro, no dia de 23. Naturalmente, foi aí quando o Senhor me disse para fazê-lo.